Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que sempre nos acompanham aqui pelo canal 10 de Fernandópolis. Estamos no quinto domingo da Quaresma. É o último domingo antes da Semana Santa. Nós estamos convidados a meditar hoje sobre o Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. E o tema que eu escolhi para a liturgia desse domingo é o seguinte: é na morte de Jesus na cruz que se verá o amor universal de Deus. Vou repetir. É na morte de Jesus na cruz que se verá o amor universal de Deus. Perto da conclusão da passagem evangélica de hoje, que é o capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus pede: Pai, glorifica o teu nome. Isso está lá no versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. E o evangelista nos escreve: então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Bem, a reação das pessoas é estranha. O evangelista comenta: a multidão que estava presente e tinha ouvido diz que tinha sido um trovão. Outros diziam: um anjo falou com ele. Como isso é possível? Deus fala e ainda assim alguns pensam que seja um trovão e outros um anjo? Estes são os efeitos nocivos da religião, que por um lado apresentam Deus distante dos homens, que não se dirige diretamente a eles, que precisa de mediadores, por isso dizem um anjo, e por outro lado um Deus que assusta. O trovão é o que é assustador. Pois bem, Jesus na sua atividade, no seu ensinamento, apresentou um Deus que não está longe, mas que está próximo, que é íntimo do ser humano. Um Deus que não causa medo, mas afasta o medo dos seus filhos e filhas. Pois bem, a reação das autoridades religiosas diante desta nova proposta da imagem de Deus não é de alegria, mas de alarme. Houve uma dramática reunião do Sinédrio, onde o sumo sacerdote disse: se o deixarmos fazer isso, todos acreditarão nele, como está lá em João capítulo 11, versículo 48. Há alarme entre as autoridades religiosas e pouco antes do início da passagem de hoje, estão os fariseus, agora desconsolados, que dizem uns aos outros: estáis vendo que nada conseguis? Olhai, o mundo se foi atrás dele. Está lá no capítulo 12, versículo 19 de João. Por que isso? Ora, em cada pessoa existe um desejo de plenitude de vida. E as pessoas sentem em Jesus, no rosto do Pai, que ele apresenta, a resposta ao seu desejo de plenitude de vida. Por isso todos acorrem a Jesus. Comecemos então a ler o Evangelho deste domingo. Comecemos pelos versículos 20 e 21 do capítulo 12 de João, que você já pode ler aí na sua telinha. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Ora, e entre aqueles que vão atrás de Jesus, escreve o evangelista, há alguns que subiram para o culto, mas, em vez de ir ao templo, sentem-se atraídos por Jesus, porque nele se manifesta e se torna visível a plenitude do amor do Pai. O evangelista nota que havia também alguns gregos. Por gregos se quer dizer estrangeiros. Estes não se atrevem a aproximar-se de Jesus porque conhecem a desconfiança dos judeus para com os pagãos e por isso procuram alguém mais aberto entre os discípulos e encontram na pessoa de Filipe, porque Filipe tem nome grego e por isso se presume que tenha uma mentalidade mais aberta. E lhe perguntam: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Prossigamos agora lendo os versículos de 22 a 23, sempre do capítulo 12, segundo João. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Mas Filipe, que tinha sido tão ousado em levar Natanael a Jesus, desta vez hesita. Vai perguntar a quem? A André.
o outro dos discípulos que tem nome grego. Isso faz-nos compreender a grande dificuldade de abertura por parte da comunidade de Jesus ao mundo dos pagãos, ao mundo dos estrangeiros, a resistência que havia. A resposta de Jesus parece não ter nada a ver com este pedido de ser visto, porque Jesus diz: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Jesus está falando aqui sobre sua morte na cruz. Na realidade, a sua resposta significa porque é na morte de Jesus na cruz que se verá o amor universal de Deus. Um amor que não está reservado a um povo, a um grupo, mas a todos aqueles que o acolhem. É por isso que na cruz de Jesus, o sinal com os motivos de sua morte foi colocado nas 3 línguas principais daquela época. A língua local, que era o hebraico, a língua dos governantes, o latim, e o que era conhecido na época como universal, a língua grega. O amor de Deus, portanto, é universal. Prossigamos agora lendo dos versículos 24 a 33 do Evangelho de hoje. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Pois bem, Jesus fala da morte não como uma derrota, mas como uma explosão de vida. Isso mesmo, para o indivíduo. E dá um exemplo que todos podem compreender: o grão de trigo. Ninguém, olhando para o pequeno grão de trigo, pode imaginar a energia, a beleza que ele contém. Para que isso se manifeste, são necessárias condições adequadas. Jesus diz: cai no chão, morre e dá muito fruto. No grão de trigo existe uma energia, uma força, que só espera as condições adequadas para libertar e se manifestar em toda a sua plenitude. Assim é em Jesus e assim é cada um de nós. A morte não destrói. Em cada um de nós, criados à imagem e semelhança de Deus, existe uma energia, uma capacidade, uma força de amor que não pode ser manifestada no curto e limitado período da nossa existência, por mais longa que seja. Pois bem, quando chega o momento da morte, toda esta energia que está dentro de nós é libertada, manifesta-se e transforma-nos. Éramos um grão de trigo, transformamos-nos numa esplêndida espiga de trigo. Pois bem, após essa explicação que Frei Alberto Maggi nos dá do texto do Evangelho neste domingo, eu faço agora as minhas considerações pessoais como de costume. E começo citando uma frase de Confúcio, pensador e filósofo chinês, que nasceu por volta dos séculos VI e V e IV, VI e IV a.C. Diz Confúcio: aprende a viver como deves e saberás morrer bem. Vou repetir: aprende a viver como deves e saberás morrer bem. De fato, Jesus é desconcertante e jamais cabe dentro de nossos pobres e limitados esquemas mentais.
Para aqueles que desejam encontrá-lo, segui-lo, caminhar atrás dele, ele oferece um sentido único e verdadeiro para o viver de todos nós: o amor. Jesus ajuda-nos a descobrir a imensa e poderosa energia de vida que há dentro de todos nós. Ele canaliza essa nossa energia para o serviço amoroso, desinteressado e total aos irmãos e irmãs, especialmente para com os mais fracos, pobres, humildes e abandonados de nossa sociedade. Porém, essa vida de dedicação aos outros, como nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 25, de 31 a 46, e essa defesa e busca pela vida plena, como Jesus nos fala em João capítulo 10, versículo 10, cobrará um preço de todos nós. Por mais contraditório que isso possa parecer, à medida que produzimos frutos de vida, de amor, de bondade, de justiça, também estaremos consumindo com a nossa própria vida. Somos como uma vela, que para produzir luz deve consumir-se e desaparecer em meio à luz que gera. Há, no entanto, um sentido em tudo isso. É a chamada lei do grão de trigo, como explica Juan Königs. Deus sabe que o endurecimento do povo infiel à aliança só é vencido pela vítima desse endurecimento. É a vitória do amor. E quando o adversário quer abafá-la, a verdade do amor se afirma. Fecha aspas. Portanto, ainda segundo Königs, abre aspas, a justiça se vê afirmada e vencedora na hora em que a violência a quer suprimir. Fecha aspas. Portanto, na doação total do Filho de Deus, se dá a vitória sobre o mal que nos oprime. O mesmo acontece quando também nós nos doamos completamente aos nossos irmãos e irmãs, consumindo a vida que temos nesta terra, transformando-a em uma vida mais plena e digna deste nome. Esta é a vida na intimidade de Deus. Porque o sentido último da vida é servir e amar. Enfim, é ser bom e fazer o bem. E agora, queridos irmãos e irmãs, concluindo essa nossa reflexão do Evangelho deste quinto domingo da Quaresma, eu lhe convido a orar comigo esta oração que já está aparecendo aí na vossa tela. Senhor nosso Deus, desvia os discípulos do Teu Filho dos caminhos fáceis da popularidade, da glória barata, e leva-os aos caminhos dos pobres e dos flagelados da terra, para que possam reconhecer nos seus rostos o rosto do Mestre e Redentor. Dá olhos para ver os caminhos possíveis para a justiça e a solidariedade, ouvidos para ouvir as questões de sentido e salvação de muitos que estão tateando. Enriquece os seus corações com generosa lealdade, delicadeza e compreensão, para que se tornem companheiros de viagem e testemunhas verdadeiras e sinceras da glória que brilha no crucificado, ressuscitado e vitorioso. Ele vive e reina em glória contigo, ó Pai, para todo o sempre. Obrigado de coração a cada um de vocês que nos acompanhou nessa meditação deste domingo. Deus abençoe a todos e todas e nos conceda uma ótima preparação para a Semana Santa que se aproxima. Até lá, se Deus quiser.